Bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo para quem está chegando, não é? Para quem está vindo pela primeira vez. Obrigada por aqueles que estão retornando, que já participaram em algum momento, não é? Do Literanálise. Essa atividade é uma atividade do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul, que tem aí por objetivo estabelecer um diálogo entre a literatura e a psicanálise e coordenado por mim, Ciane, e eu gostaria muito de agradecer a todos os colegas, né, do Fórum do Campo Lacaniano, aqueles e aquelas que estão aqui presentes, os que também não estão, todo mundo aí sempre colaborando e permitindo que a nossa atividade aconteça. Eu hoje estou muito feliz de ter aqui a nossa amiga Sloane, já já vou apresentá-la, não é? E hoje nós vamos falar de uma autora aí que tem sido considerada um clássico, não é? Da literatura francesa, a Anne Ernaux. E- uhum. Eni Ajuda, Ernaux, Sloane? Eni Isso, Ernaux. Uhum. Anne Ernaux. Eu sempre tenho dificuldade. Meu francês não é muito bom, gente, está meio enferrujado. Hum. E a gente vai falar sobre o livro dela, A Outra Filha, não é? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente está aí apaixonado por essa escritora, ela tem outros textos muito bons, mas é sobre esse que a gente vai falar hoje. A autora, ela ganhou o prêmio Nobel, não é? O Nobel, como queiram, em 2022, pelo conjunto da sua obra, ela já tem uma vasta obra, não é? Mas essa obra especificamente, ela publicou porque em 2000, no ano 2000, ela foi convidada por uma editora para escrever, era uma sequência de livros, uma coleção de livros, né? Vários autores participaram, que seriam cartas que nunca foram entregues ou que nunca seriam enviadas. E aí ela escreve esse texto para a irmã, não é? A irmã mais velha que faleceu, não é? Aí ela descobre isso aos 10 anos de idade, de forma inusitada, mas a irmã faleceu com 6 anos, não é? Então, ela tem aí uma escrita de períodos curtos, muito pungentes, e ela se inclui aí, nesse momento literário que nós estamos vivendo, das narrativas do eu. Mas eu não vou falar muito, não vou dar spoiler, vou chamar a nossa convidada, que é uma pessoa muito querida, Sloane Machado, que é psicanalista, escritora, ela é membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, do Fórum Mato Grosso do Sul, e do Ágora Instituto Lacaniano. A Slo também é mestre em psicologia pela UFMS, especialista em direitos humanos pela UFGD, e ela é autora de livros, né? Então, para quem não conhece os livros da Slo, ela tem vários livros. E o último, não é? Ela escreve contos, crônicas, romance. O mais recente é o Voo Solo, de 2022. Recomendo, pela Casa Edições de BH, Belo Horizonte. Islo, é uma alegria ter você aqui, não é? Obrigada por você ter aceitado o convite, por nos apresentar essa escritora tão importante, não é, no cenário da literatura hoje, e que também tem muito a nos dizer no âmbito da psicanálise. Então, a palavra é sua, a gente vai ouvir a Slo, depois a gente abre, não é, para conversa, perguntas e comentários. Tá certo, Tiziane. Eu que agradeço, né? Aí eu fiz algumas anotações para não esquecer de nada, porque minha cabeça anda uma lástima. Então, eu queria te agradecer por aí pela iniciativa, né? Aquele dia que a Cláudia falou, ela falou disso também, que pra gente que gosta da literatura e dessa conversa com a psicanálise é muito legal ter uma atividade como essa, né? Então, essa retomada é legal e eu sou suspeita para falar disso porque é uma dupla que é muito importante para mim, né? Na minha história aí, a literatura e a psicanálise, né? E aí quando eu fiquei sabendo que você ia retomar, rapidamente eu me ofereci, né? Não aceitei o convite, não, eu que me ofereci mesmo, viu, gente? Me ofereci Mas e eu falei, eu sempre quero. estou pedindo para ela, Islu, você podia falar daquela obra, né? Então, É, ela se daí eu falei, oferece e eu não, peço, é sempre assim. eu Eu falei, também me Tiziano, ofereci, viu, Fê? Então, se é só é, para ajudar, eu tá também me ótimo. É, ofereci. então tá ótimo, nós duas, né? E aí eu falei assim, não, eu quero falar desse livro. Eu escolhi então a outra filha, né, de Annie Ernaux,
por algumas razões, assim, né? Não foi uma razão única. A primeira delas é que eu gosto muito da escrita dela, né? Dessa autora. O primeiro que eu li foi O Acontecimento, né? Que o livro em que ela conta a história de quando ela era jovenzinha e fez um aborto e sem apoio de ninguém. E é uma história difícil. Até tem um filme que se chama também O Acontecimento, que eu acho bem bacana, assim, que quem tiver interesse de assistir, né, ver ali na cena, na coisa cinematográfica, é legal também. E então o primeiro que eu li foi esse, e depois vieram os outros e tal, e é uma leitura que captura muito, né? Então eu gosto muito da escrita. A segunda razão, porque esse livro eu li enquanto ano passado a gente estava estudando o Seminário 14, e durante a preparação do seminário, eu li em algum momento e falei, nossa, isso aqui ajuda muito. E eu até trabalhei um pedacinho dele na fala sobre o Seminário 14, só que eu falei só o comecinho. E aí aqui a gente vai tentar falar mais, então, com spoiler, né, Tiziane? Esse é total spoiler. Mas eu acho que um monte de gente aí leu, né? Então é um livro que captura mesmo, né? Então, e o terceiro motivo, porque foi o mais recente que eu li dela, né? Então, tá mais fresco, assim. Então, mas eu acho que os outros poderiam servir bem também a psicanálise, né? Porque os outros dos que têm traduzido aqui para o Brasil e tal, ela tem muitos livros que ainda não foram traduzidos para a gente, né? Então, é uma escrita que serve bem para psicanálise. Só que antes da gente entrar no livro, assim, eu queria contar alguns poréns, né? De tudo que eu consegui ler dela até agora, eu acho que ela não coloca muito a psicanálise em cena, assim, ela, pelo contrário, em alguns momentos, até nesse livro tem uma passagem, ela tem, a impressão que me dá é que ela tem um pouquinho de ranço com a psicanálise, porque ela fala assim, tem um contexto X, e a psicanálise não leva muito isso em consideração, né? Então eu fico assim, achando que ela acha a psicanálise exagerada, eu não sei muito bem, assim, não tenho uma opinião formada sobre isso, depois vocês podem me dizer o que vocês acham. Mas para a gente isso não tem problema, né? Porque é uma relação em que a gente se serve da literatura, ainda que a recíproca não seja verdadeira, né? Se ela não liga, não gosta muito, tudo bem. E eu não sei se tem alguma história aí, alguma fofoca, se alguém souber, de que ela tenha feito análise ou não. Não sei se ela passou por algum período, porque é uma escrita muito marcada por isso que a Tiziane falou, né? Desse autobiográfico. Então, parece uma coisa decantada, né? Quando ela vai contando assim de um jeito tão pungente, as frases são curtas, como a Tiziane falou, né? Mas eu acho que a escrita para ela tenha sido algo vital, porque a gente percebe que é algo que dá contorno para a existência, né? Um contorno possível aí para a existência. Então, eu acho que é uma obra que merece muito ser lida, né? E um pouquinho da biografia dela, né? Ela nasceu no ano de 1940, na região da Normandia, né? Que é um pedaço da França lá. E os pais dela tinham um café numa cidade chamada Yvetot. Era uma cidade super pequena, né? Então eles tinham um café e a casa, tudo ali ao mesmo tempo. E ela se forma em letras modernas, né? E em outra cidade, ela vai estudar em outro lugar quando é jovem e tal. E aí ela foi professora de literatura por mais de 30 anos, e só a partir do ano 2000 foi que ela deixou o ensino para se dedicar aí integralmente à escrita. Então, vejam como que durante 30 anos ela alimenta esse sonho de ser uma escritora, né? Ela tem anotações, ela tem diários, mas quando ela vai se dedicar a isso mesmo, assim, de fato, só isso é no ano 2000, né? Então, uma característica principal aí da escrita dela é uma certa arqueologia, eu usei esse termo assim para dizer, uma arqueologia da própria experiência, porque ela diz, eu vou cavucando no texto, né? No texto, na vida, assim, eu vou cavucando no texto, na vida para transformar isso em texto, ela fala assim. Só que ela se recusa a dizer que isso é uma autoficção. Ela não gosta de chamar de autoficção, que está bem na moda agora, né? Não, toda a escrita, quando é disso, da história própria, autoficção e tal, ela diz, não, a minha escrita é baseada em fatos biográficos. Ela não fica, porque às vezes a autoficção fica parecendo que é essa conversa assim para enganar o leitor, né? E ela fala, não, a minha é baseada em fatos biográficos, né? Então ela diz que a escrita dela passa aí por algo entre a literatura, a sociologia e a história.
porque vocês vão percebendo que, mesmo que ela diga ali da história individual, em alguns momentos ela resgata, né, o que, que é da história do momento da vida dos pais. Ela fala da guerra. Tem um outro livro dela que chama Os Anos, que é um livro que ela traz muita coisa da história, muita coisa do contexto social. Então, ela não gosta de dizer que é só algo ficcional, assim, né? E que passa por aí essas outras abordagens, né? Então, a Tiziane falou ali que ela foi laureada aí, né, com o Nobel em 2022 e causou um frisson, assim, né? Tanto porque foi a primeira mulher francesa a receber esse título, esse prêmio, né, pela obra, né? E também tem é, uma história porque daí eu fui pesquisar sobre ela um pouco mais, né? Uma pessoa que está falando assim no YouTube, mas tem uma reportagem na 451 também que a autora diz assim, que no passado a mãe da Ernaux tinha queimado os diários e as anotações dela, porque a mãe leu, a mãe era uma leitora, né? Isso foi uma coisa que ela herdou da mãe, assim, isso do gosto pela leitura, o amor pelos livros e tal. Então a mãe acessa os diários dela e tal e queima, porque ela acha uma coisa muito depravada ou muito que pode prejudicar essa filha no futuro, né? Então, a autora da reportagem diz assim, ela queima por causa do terror que os relatos causavam, né? E do quanto imaginava que seriam prejudiciais à imagem da filha. E que essa mãe só aceitou os escritos da Ernaux quando ela teve seu primeiro livro aprovado por uma editora. Então, a Ernaux precisou ter o primeiro livro aprovado, né, para ser publicado e tal, para a mãe se acalmar um pouco, assim, e dizer, não, então, ok, né, é isso que você vai fazer, você é uma escritora. E também conta que, nessa reportagem, conta que ela tinha um receio, assim, de que o marido fosse ficar chateado, que o marido fosse, né, mas a preocupação dela maior era com a mãe, de como seria a reação da mãe às coisas que ela estava escrevendo, né? E falam que o marido dela não resistiu a isso, né? Que ele não conseguiu lidar muito bem com a escrita dela. Bom, e aí o que eu estava falando para a Lívia um pouquinho antes da gente começar, que a própria autora passou a se ver como escritora, a se reconhecer como escritora, né? Talvez ali, a partir do livro O Lugar, em que rememora sua relação com o pai. Eu vou confessar para vocês que é o meu preferido dela, né? Ela conta, nesse livro, ela conta, assim, da separação que ela faz dessa família quando ela vai estudar, né? E aí ela retorna, o pai está prestes a morrer, assim, então ele morre nos dias em que ela está ali, né? E ela vai fazendo essa reconstituição, assim, do que era essa família, do quanto a relação dela, às vezes, como ela tinha ido lá estudar as letras modernas, ela chegava e ficava querendo corrigir o sotaque, as palavras erradas que o pai falava, ou a mãe menos, mas o pai muito mais, né? Até pela região em que eles moram, né? Eles moravam. Então, que daí tem essa influência linguística ali e tal, e ela não aceitava muito bem, então ela vai fazer essa reconstituição. É um livro muito bonito. E aí, quando ela foi premiada com o Nobel, eu destaquei aqui para dizer para vocês, né, que esse prêmio foi concedido, entre aspas, aí, o que que a academia falou, né? Pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. Então, esse foi a razão, assim, né? E aí tem uma coisa interessante para a gente pensar também, que essa premiação causou muito orgulho, como eu falei antes, né? Mas causou muito furor por outro lado, né? Então foi uma coisa um tanto ambivalente na França, que é o país dela, né? Alguns críticos franceses questionaram como uma mulher, olha isso, gente, como uma mulher que escreve apenas sobre si pode ganhar um prêmio importante como esse, né? E aí eu fiquei pensando que se isso não for uma dor de cotovelo muito grande, né? E uma pitada bastante considerável de misoginia, eu não sei o que é, né? Porque teve um dos críticos que apelidou ela de Madame Bovary, né? Fazendo referência a Madame Bovary, que é essa mulher aí como se fosse assim dessas futilidades aí do amor, é, do sofrimento feminino, como se isso não valesse um prêmio Nobel, assim, né? Então esse crítico francês ficou mordendo os cotovelos de raiva, né? E como se as questões do feminino fossem de envergadura menor, né? Menos importante. Então, causou esse estranhamento aí. Mas eu não acho que ela tenha se importado muito, assim, né? Ela já
lá com seus 80 e tantos anos, ela conta que ela estava ouvindo rádio lá picando, sei lá, tá fazendo comida para o gato, qualquer coisa assim, escutando o radinho dela, de repente escutou no rádio, o Prêmio Nobel de Literatura, tal, 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 e ela se tomou um susto, assim, né? Então, é bem interessante. Bom, vamos então ao livro, né? A Outra Filha. Ele foi publicado na França em 2011, né? E chegou ao Brasil em 2023 pela editora Fósforo, que é a editora que está publicando os livros dela aí, né? A tradução é da Marília Garcia. Bom, é um livro escrito em segunda pessoa, ele tem um formato de carta, a Ticiane falou aí pra gente, né? Que é uma espécie de carta, eu não sabia disso que ela contou, que foi uma proposta que ela recebeu dessa carta que nunca foi enviada, né? Mas é uma espécie de carta para essa irmã morta antes do seu nascimento, né? Então, ela começa o livro descrevendo uma fotografia, que é a fotografia da irmã, e ela diz assim: eu sempre achei que aquela fotografia fosse minha, mas tinha outra fotografia minha. E os bebês não eram parecidos. Ela já vai anunciando pra gente que tinha algo ali que ela não queria saber sobre essa irmã, né? Mas, de qualquer forma, isso aparece, né? Ela fica sabendo. É, e aí ela conta para. Ela vai narrando, né, em segunda pessoa, e ela menciona o epitáfio, o que está lá no túmulo da irmã, dito assim: falecida numa quinta-feira santa de 1938. E aí ela diz: você não é minha irmã. Você nunca foi minha irmã. Quando nasci, você já tinha morrido havia 2 anos e meio. Você é a criança dos céus, a menininha invisível de quem nunca falaram, a ausente de todas as conversas. E ela marca esse epitáfio, né? Falecida numa quinta-feira santa de 1938, porque isso tem uma importância na história, né? Essa irmã é a boazinha, é a santinha que morreu invocando o nome de Jesus. A gente vai ver aqui a santa, né? E ela coloca assim que não houve uma relação fraterna, elas não conviveram, nem depois que ela descobre, né? Nem assim. Bom, e aí quando que essa irmã morta entra na vida dela? É aos 10 anos, mas que entra de fato, assim, que daí ela se põe para escutar isso, né? É aos 10 anos, então ela conta a cena. Ela diz assim: a cena dessa história aconteceu durante as férias de 1950, o último verão das brincadeiras intermináveis que iam da manhã até a noite com as primas. Foi num domingo à tarde, no trecho inicial de uma rua estreita que margeia os fundos da mercearia e do café dos meus pais. Por um bom tempo, minha mãe fica conversando um assunto sério com uma moça que passa as férias com a filhinha de 4 anos nos sogros. Não sei o que me acendeu um alerta. Talvez a voz da minha mãe, que de repente ficou mais baixa. Comecei a escutar como se eu não respirasse mais. Não consigo reconstituir a história, apenas o teor e as frases que atravessaram todos os anos até hoje, que num instante se alastraram por toda a minha vida de criança como uma chama muda e sem calor, enquanto eu continuava dançando e rodopiando ao lado dela, a cabeça baixa para não despertar nenhuma suspeita. Essa passagem me chamou bastante atenção e foi o que me fez querer falar sobre o fantasma a partir desse livro, assim, né? Trazer esses trechos iniciais, porque ela conta, ela sabe quando foi ali essa cena, né? E ela conta como se fosse um retrato que ela está assistindo. É um filme que ela está assistindo da vida dela. Ela se coloca de fora ali, né? Então ela fala desse momento como essa chama que invade, muda e sem calor, ela fala, mas que marca uma coisa ali que é para o resto da vida, né? E aí a gente fica aí, bom, então o que que a mãe disse, né? Citando a Erno, ela diz assim: ela conta que eles tiveram outra filha antes de mim e que ela morreu de difteria aos 6 anos. Ela descreve as placas na garganta, a asfixia, e diz: ela morreu como uma santinha. Ela reproduz as palavras que você disse antes de morrer. Estou indo ver a Virgem Santa e o bom Jesus. Ela diz: meu marido ficou louco quando te encontrou morto, que te encontrou morta ao voltar do trabalho. Ela diz de mim: ela não sabe de nada, não queríamos que ficasse triste. No fim, ela diz, referindo-se a você: ela era mais boazinha do que aquela ali. Aquela ali sou eu. Então, a cena é engraçada, assim, é curiosa, né? Porque
é esse adulto ali, numa espécie de sussurro ou de um clima assim de confissão ou de segredo, e que acha que a criança não está escutando, né? E ela está fingindo que não está escutando, que ela está rodando, que ela está dançando, ela está com a cabeça baixa, com a orelha em pé, lá escutando tudo que está sendo dito, né? Me chama a atenção também a forma como ela coloca as frases, né? Ela diz, ela reproduz as palavras, tum. Ela diz, meu marido, tum. Ela diz de mim, ela não sabe de nada. Então, é uma coisa. E aí, agora, né, pensando nisso, ela tem esse outro livro aqui, que é a Escrita como Faca, né? Essa escrita dela que tem essa função de corte mesmo, né? E eu acho que tem muita conversa com a psicanálise, porque me parece uma coisa decantada já, como se fosse o esqueleto da coisa, né? Ela não fica floreando, ela não usa recurso estilístico, assim, de frase com metáfora e tal, ela é seca, assim. Então, é um jeito que parece, assim, que as pessoas não pensam em escrever desse jeito, né? Sempre a gente tenta florear um pouco, dar uma distorcida e ela vai no seco mesmo. Bom, e aí, continuando, né? Aqui depois dessa cena. Então, no inconsciente, o tempo é outro. Porque ela diz assim: a cada ano que passa, me afasto mais dessa data. Porém, isso é uma ilusão. Não existe tempo entre mim e você. Existem palavras que nunca mudaram. Então, aqui a gente pensa, né, que mesmo lá com seus 60, 70 anos, quando ela resgata essa escrita, ela escreve essa carta, é como se esse tempo fosse, como se não tivesse passado, né? É uma coisa atemporal, porque as palavras em torno ali do que foi dito foram palavras que acompanharam a vida toda, né? E que marcaram muito a escrita dela, né? Depois ela vai dizer um pouco mais. Bom, aí vamos pensar então aí quais são as palavras, né, que ela destaca desse discurso da mãe. Ela diz assim: a boazinha, né? Essa irmã que tem esse epitáfio aí, que, né, morreu na Sexta-feira Santa. Ela diz: eu acho que eu já sabia que essa palavra não poderia ser usada para me descrever se eu levasse em conta os adjetivos que ouvia todos os dias dos meus pais em relação ao meu comportamento. Atrevida, trapaceira, gulosa, senhorita sabe tudo, irritante, com o diabo no corpo, né? Os pais chamavam ela assim. Mas as críticas deles não me atingiam, graças à certeza que eu tinha de ser amada pelos dois. Essa frase me pegou bastante, porque o quanto que a gente escuta, assim, né? Quando alguém vem para análise e fala, porque meus pais falavam isso, falavam aquilo de mim, e vem uma dúvida em relação a isso, de ter sido amado, ter sido desejado. E ela não tinha essa dúvida, né? Então, isso os pais xingavam, falavam, mas ela sabia que eles amavam por conta do cuidado todo que eles dispensavam ali a ela, né? Mas ela diz assim que eu tinha certeza de ser amada até aqui, até quando ela descobre dessa outra irmã, né? Então faz uma diferença também para ela essa garantia aí, é como se ela perdesse algo ali, né? Aí seguindo na boazinha. Então, nesse sentido do comportamento, não era. Nos assuntos religiosos, a boazinha também não ia bem. Eu não mostrava nenhum desejo por assuntos religiosos. Não gostava de Deus, ela fala. Também não era boazinha no sentido de uma criança afetuosa, carinhosa. 60 anos depois, e ainda tropeço nessa palavra. A realidade é uma questão de palavras, um sistema de exclusões. Mais, menos, ou, e, antes, depois. Então, isso aqui é muito psicanalítico também, né? Eu lembro que quando a gente estava falando lá do fantasma, também falou disso, dessa oposição e tal. E o que que é a história pessoal, né? É esse conjunto de narrativas, né? De palavras aí que a gente vai tropeçando, aí esses significantes principais, né? Que a gente tropeça e às vezes fica ali em torno daquilo muitos anos, né? Então, e ela continua dizendo assim: entre mim e minha mãe, duas palavras, mais boazinha, porque quando a mãe diz a que morreu era mais boazinha do que aquela ali. Então tem uma comparação, né? E aí, como ela entende isso, né? Anos depois, ela diz assim: eu me pergunto se desse modo, na verdade, ela me deu o direito ou a obrigação de não ser boazinha. E quando a mãe faz esse comparativo, ela poderia ter tomado de duas formas, né? Ou mais, mas assim, isso libera, é como se isso desse de alguma forma uma liberdade para ela de não ser essa boazinha. A irmã já estava nesse lugar, então ela não precisava ocupar, né?
Então, ela questiona, é um direito ou uma obrigação, né? Aí ela diz: nesse domingo, não é que eu descubra o meu lado sombrio, é que ele se torna o meu próprio ser. Então, é uma cena muito marcante, mas a gente vai ver depois aqui que não é a primeira cena, né, em que isso da irmã aparece. Ela vai contar depois. Então, nessas primeiras páginas, isso aí, para quem não leu o livro, né, esse é o começo do livro, tá? Então, assim, já chega assim, pá, ela já bota ali o fantasma todo em cena, né? Então, nessas primeiras páginas, de maneira direta e já decantada, ela revela a cena que marcou sua infância, modificando alguns de seus posicionamentos, inclusive no lugar que ela perde, de única, ela não era mais a única, né? Então, ao ouvir a narrativa sussurrada da mãe, ela descobre a um só tempo que não era filha única e que havia existido uma outra filha, e que ela tinha pais que haviam perdido uma criança. Então, são coisas marcantes aí, né? Ela descobre em um só tempo: bom, não sou única e meus pais perderam uma coisa bem importante, né? Isso não é pouca coisa. Uma criança que passa, então, a ocupar um lugar santificado de objeto perdido, né? Então, essa filha tão querida, que não dava trabalho, que ficava falando de Jesus e tal, e religião, é, é muito difícil competir com isso, né? Vamos pensar aí, ela como filha ali, a filha que está viva, né? É curioso, que há uma cena, outra anterior. Então, por que que eu falei que aqui não é a primeira cena que ela ouve da irmã? Ela conta que teve uma prima dela que tinha contado da existência dessa irmã morta, mas isso não teve efeito para ela. Ela ouviu e ela nunca, não teve nada, assim, não escutou, não ficou com aquilo na cabeça, né? Ela esqueceu depois. E, e aí foi quando ela escuta da boca da mãe, né, nessa segunda cena, é que daí foi preciso ela escutar da boca da mãe para que a existência da outra criança e do fato de sua morte fossem legitimados. Então, é uma coisa que acontece aí em dois tempos também, né? Outro ponto interessante para a gente destacar é o fato de que, mesmo sabendo disso, né, mesmo sentindo a dor silenciosa dos pais, ela nunca teve coragem de perguntar nada sobre o assunto, nem para eles, nem para os demais parentes que conheceram a menina morta, e se apavorava se alguém quisesse tocar no assunto, porque seus pais poderiam descobrir que ela sabia. Então ela fica sabendo ali da boca da mãe e ela começa a perceber então que existe esse sofrimento, né, que tem quando a mãe vai fazer o louvor lá na igreja ou, né, cantar um hino, alguma coisa assim, ela percebe que é uma coisa dolorida, então ela começa a ver esses sinais. Mas como eles não contaram para ela fica numa posição de eles não querem que eu saiba, né? Então ela fica, isso nunca é dito em nenhum momento. Os pais morrem e eles não falam disso. E quando o pai dela morre, que ele é enterrado lá no mesmo jazigo familiar, tá lá a placa. E ela e a mãe estão lá e elas não tocam no assunto, né? É interessante isso, né? Que a criança não vá questionar. E quando eu digo aqui que ela se apavora, se alguém quisesse falar disso, porque teve uma vez uma tia meio desbocada que tinha bebido demais e mostrando umas fotos, assim, no almoço de família, falou: "Ó, essa daqui é a sua irmãzinha que morreu e tal." Ela tinha 16 anos na cena e ela rechaça a tia, tipo, passa rapidinho assim: "Não, não, não, né? Passa pra frente e tal." Porque a mãe tava ali por perto e ela ficou com medo da mãe escutar e saber que ela sabia, né? E aí a autora chega a questionar o motivo pelo qual sua mãe teria dito aquilo perto dela. Então, se ela não queria que soubesse, né, por que que ela diz ali perto? E aí é nessa parte que eu falei para vocês lá no começo que me deu a impressão de um ranço da psicanálise, que ela fala assim. E aí que menciona a psicanálise para dizer que uma explicação por este viés diria que, pelo viés da psicanálise, né? Por uma artimanha do inconsciente, minha mãe teria encontrado assim um meio de me revelar o segredo da sua existência, sendo eu a verdadeira destinatária do relato. Tal explicação é, como sempre, sedutora, mas ela ignora a história das mentalidades. Então, quando ela diz assim que essa explicação é sedutora, eu fico pensando que ela acha, no mínimo, insuficiente, assim, né? Então, como se fosse assim é como se a psicanálise fosse ver essa cena como uma artimanha inconsciente da mãe de contar para ela, né? Aí quando ela diz isso, que a psicanálise, a explicação psicanalítica ignora a história das mentalidades, né? Então a gente pode reparar aí que para ela isso é insuficiente
e se oporia ao contexto histórico. Daí, o que que ela fala do contexto histórico? Nos anos 1950, os adultos consideravam a nós, crianças, seres de escuta desprezível, diante dos quais se podia dizer tudo sem temer as consequências, com exceção das coisas sexuais, objeto apenas de alusões. Bom, eu vou falar minha opinião. Eu não acho que a psicanálise deixa o aspecto histórico e social de fora, né? Eu acho que ali tem uma visão dela ali, talvez, de uma psicanálise que não levaria em conta o contexto. E eu fiquei pensando também, depois vocês me falam se vocês concordam comigo, não era só nos anos 1950 que os adultos agiam como se as crianças não estivessem ali. Eu acho que até hoje, assim, eu escutei recentemente uma pessoa na clínica falando da mãe, ela observando da mãe com os netos, é, ela falando mal da mãe e do pai das crianças, né? E metendo pau e tal. E aí a minha paciente disse assim: olha, não faz isso. Ah, você quer? Você fica implicando comigo. Ela falou assim: eu sei porque você fazia isso comigo. E eu não foi bom para mim, né? Então, não é uma coisa tão datada assim, né? Uma coisa que é muito comum, né? E as crianças escutam, né? Mais do que a gente imagina. Então, teve esse ponto aí que eu achei que ela tem um certo ranço. Bom, daí numa segunda parte do livro, ela vai contar a própria história. Porque então, até esse ponto, ela vai falar dessa irmã e tal, de como ela descobriu e tal. E aí ela fala que ela tem aí também uma história de menina frágil que teve várias complicações. Aí uma lista, né? Ela diz assim: com poucos meses de vida, ela teve uma febre aftosa, caso raríssimo de transmissão da vaca para um humano pelo leite da mamadeira. Depois, quando comecei a andar, a descoberta por uma cliente da mercearia lá do café de que eu estava mancando, o que me levou a ficar imobilizada com gesso durante 6 meses. Coitada dessa mãe, né, gente? Olha, ó, a febre aftosa é a menina que tá mancando. Daí, daqui a pouco, ela tem uma queda em cima do caco de vidro de uma garrafa, aos 4 anos, que furou o lábio. Além disso, uma miopia que não para de se agravar e dentes já cariados. Ela diz assim. Mas isso, toda essa lista aí de coisas que esses pais tiveram que lidar para manter essa menina viva, isso não foi o pior acontecimento, ela disse. Aos 5 anos, por pouco não morreu após machucar o joelho com um prego enferrujado. Então, abre aspas, vários dias depois, diante do meu cansaço anormal, meu pescoço duro e minha dificuldade em abrir a boca, os pais chamaram um médico. A menina estava com tétano. Aí ela conta que os médicos injetaram em mim doses cavalares de soro antitetânico e disseram: se ela não afrouxar os dentes até essa noite, não vai ter jeito. Então, a mãe, né, ela me fez beber água de Lourdes, introduzindo-a entre meus dentes cerrados. Minha boca tornou a abrir. Aí no ano seguinte, a mãe vai até Lourdes, né, e percorre de joelhos o caminho da cruz pela montanha. Então, ela faz aí uma promessa e essa filha sobrevive, né? E aí eu achei interessante também, porque a autora fala do milagre, porque ela diz que ela foi, então, aconteceu um milagre na vida dela, né? Mas ela diz assim, que se foi o soro ou a água de Lourdes, não importa, né? Mas caso a irmã tenha tomado também essa água milagrosa, por que não se salvou? Ela pergunta, né? Por que eu me salvei e ela não? O que se destaca para nós é um elemento que a autora não menciona diretamente, né? O que me chama a atenção aqui pelo olhar da psicanálise, né? O desejo da mãe de que ela vivesse, né? Então, não dá para saber se foi o soro antitetânico, se foi a água de Lourdes, e esse desejo da mãe que faz ela ali, com o dente cerrado, beber essa água. Ou se foi todos os três, né? Mas que eu acho que isso tem uma força muito grande, assim, né? E tem só para fazer um paralelo, tem o livro do Marcelo Veras, que a gente está estudando lá para o grupo de Passagem ao Ato, que é A Morte de Si. Aqui ele conta uma cena de como foi que ele decidiu que ele ia ser psicanalista. Ele era médico, plantonista, assim, ele já estava fazendo psiquiatria, a primeira formação dele foi em cirurgia cardíaca, ele abandona, vai fazer psiquiatria. Mas não fica muito contente, porque é muita coisa da medicalização e tal. E aí
ele está fazendo a formação em psiquiatria, ele já conhece um tanto de psicanálise, já faz análise, e um dia ele está fazendo um plantão, porque ele ganhava dinheiro fazendo plantão como médico atendente ali, né, de pronto-socorro, e de repente um colega deles, médico, entra com tudo, com o filho de 2 ou 3 anos, dos braços, assim, desfalecido, né? E aí o menino tinha sido encontrado na piscina, já assim, quase sem sinais vitais, e o pai entra desesperado lá, e aí a equipe fica tentando reanimar, tenta, e já fizeram tudo que eles podiam fazer. E aí o pai tá junto, né? E aí a equipe começa a se entreolhar, assim, do tipo, e agora, né, tal, daí o pai diz assim, tenta mais um pouquinho. E aí eles continuam tentando e tal, e ele insiste nisso, tenta mais um pouquinho. E aí hoje o rapaz, que foi o menino que se afogou, tá bem, já é um adulto, trabalha, tem a família dele e tal. E aí o Veras fala assim que isso chama muita atenção, chamou na época, né, a atenção dele, porque ele tinha 6 meses antes perdido um filho que tinha nascido prematuro. Então mexeu muito com ele isso, da força do desejo desse pai que ficava aparecendo ali no tenta mais um pouquinho, né? Que foi o que salvou a vida do filho. E, e aí o Veras, nesse ponto, nesse momento, ele decide que tem alguma coisa aí nessa tal da psicanálise, nisso do desejo, que faz com que uma coisa diferente aconteça aí, né? Que a gente não tem muito como explicar. E então essa passagem do livro da Ernon me fez lembrar essa passagem que ele conta, né, no livro dele, porque é uma mãe que a gente não pode esquecer que é uma mãe que já carregava a dor de ter perdido uma filha, né? E aí como ela poderia deixar morrer essa outra? Então ela faz tudo, ela vai andar de joelho lá para agradecer a santa porque a filha ficou viva, né? E aí diante dessa pergunta, né, como essa mãe que já perdeu uma filha poderia deixar a outra morrer? A autora entende o seu desejo pela escrita. Então, ela faz essa escavação, né? Ela diz assim: foi preciso que eu me virasse com essa misteriosa incoerência. Você, a menina boa, a santinha, não foi salva. E eu, a diabólica, estava viva. É uma incoerência, né? Será que essa mãe fez a outra filha também tomar água de Lourdes, né? Por que que não funcionou para ela? Então, ela estava viva, mais que viva, tocada por um milagre. Orgulho e culpa por ter sido, com um propósito indecifrável, a escolhida para viver. Mas escolhida para fazer o quê? Ela pergunta. E aí ela vai fazer uma relação com. Eu acho que. Não sei se é com Kafka, agora eu não lembro o que ela diz. Mas na sequência ela diz assim: eu não escrevo porque você morreu. Você morreu para que eu escreva. Eis aqui a grande diferença, né? Então, se essa filha tivesse ficado viva, a outra, ela não ia existir, né? Então, só que daí ela tá aí no campo do milagre, do porquê que, né, isso aconteceu comigo e tal, mas aí imediatamente ela corta isso porque ela diz assim: não houve predestinação, apenas uma epidemia de difteria e você não estava vacinada. Segundo a Wikipédia, a vacinação se tornou obrigatória a 25 de novembro, em 25 de novembro de 1938. Você morreu 7 meses antes. Então, ao mesmo tempo que ela vai fazer um questionamento, né? Será que tem um motivo para eu ter ficado viva e ela não e tal? Ela diz: não tem nada a ver com isso. Era só uma epidemia e você não estava vacinada. Ponto. Bom, aí durante a adolescência, né? Ela já sabendo aí desse segredo familiar, a autora pensava que a mãe a deixaria morrer. Então ela tinha umas fantasias assim de que a mãe vai deixar ela morrer e tal. Mas o que acontecia era o contrário, né? A mãe tinha um excesso de cuidado, colocava um excesso de agasalho no inverno, médico nos primeiros sinais de um resfriado, né? Boa alimentação e cuidado com os dentes. Então, era uma família pobre, assim, eles tinham um comércio numa cidade pequena, né? Então, pagar um médico era caro, pagar um dentista era caro. E eles investiam nisso do cuidado com ela, muito, até demais, assim, né? Ela diz coisas que custavam caro para a família. Ainda na carta para a irmã morta, ela diz: tivemos pais muito diferentes. Os seus eram jovens, os meus já tinham enfrentado uma guerra e a perda de uma filha. Aí ela diz o nome da irmã, Ginete. Eles iam semanalmente visitar e colocar flores em seu túmulo. Aqui vejam que em, sei lá, 2 ou 3 frases, ela conta um pouco do contexto social ali, né? Porque ela diz, eles já tinham enfrentado a ocupação, já tinham passado por
por um tanto de perdas aí, né? Porque é isso, é perda de uma filha, isso da guerra também, que a gente pode dizer que está no campo da perda também, né? Então eram pais diferentes, os pais dela eram mais velhos do que os pais da Ginete, né? E a própria autora conta que antes de saber, então, aos 10 anos, da ausência da irmã, ela já sabia da sua presença, sem que nenhuma palavra fosse dita a respeito. Então, mesmo antes da prima ter falado e tal, é como se ela sentisse que tinha algo ali, né? Uma existência não se apaga assim numa família, né? Porque todo mundo conheceu esse outro bebê, né? Então, aí ela diz assim: será que você já estava presente nesse sonho recorrente que tenho acordada entre os 5 e 10 anos? Aí ela diz esse sonho, é um devaneio, na verdade, é um sonho, ela diz sonho acordada, né? É uma espécie de devaneio. Estou deitada num berço cheio de véus, cor-de-rosa, com Jota, uma menina refugiada, minha companhia preferida nas brincadeiras no parque, que eu reencontrava com entusiasmo uma vez por ano, no verão, durante um grande almoço que reunia nossos pais. No berço, vejo nós duas bem abraçadas, como duas bonecas de olhos abertos. É claro que você deve ter estado à minha volta, me rodeando com sua ausência, no rumor protegido que envolve os primeiros anos de chegada ao mundo. Então, aqui aparece muito a questão que a gente fala em psicanálise, né? É uma ausência muito presente, né? É o tempo todo. Bom, aí eu vou caminhar aqui para o final. E também essa parte que ela conta aqui, né, me remete à apresentação a um pedaço da apresentação que a Marisa fez sobre o Seminário 14 ano passado, que ela conta o que o Lacan comenta detidamente lá no Seminário 11, aquele sonho do pai né, é o famoso lá, não vês que estou queimando? Então, ele diz assim, o Lacan diz assim, o autor, aliás, né, o autor inicia dizendo que essa frase me chamou muita atenção, ninguém pode dizer o que seja a morte de um filho, o Lacan fala. Ninguém pode dizer, pois pega no real, né? Então, essa mãe, esse pai, não conseguem sequer falar disso, né? É até impossível de dizer. Então, muito tempo depois, a Eni recebe uma carta de um antigo vizinho, na qual ele diz que depois da morte de Ginete, durante mais de 8 dias, os clientes não ousaram pôr os pés na mercearia. Era triste demais ver a dor dos seus pais. O rapaz escreve na carta para ela, né? Os pais já tinham morrido, tudo, né? Ela fica sabendo mais coisas. Assim. O Lacan afirma que o real é envelopado, mas que comanda, mais do que qualquer outra coisa, nossas atividades. A perda de um filho tanto é da ordem do real que quando a mãe já viúva, ela conta no livro, a mãe já viúva veio morar com a Eni, trouxe a caminha que havia sido das duas filhas. É uma caminha de jacarandá rosa. E mesmo quando já estava perdendo a lucidez para o Alzheimer e respondia coisas estapafúrdias para o médico, ela afirmava com clareza e de forma correta: tive duas filhas. Então ela não sabia mais nada, né? Não sabia quem não reconhecia as pessoas e tal, mas ela dizia: eu tive duas filhas. Não se lembrava o ano do próprio nascimento, mas nem a doença apagou o ano da morte da primeira filha, né? Então ela lembrava o ano. E aí, para a gente finalizar, eu, né, queria dizer para vocês assim, que isso dessa coisa do real, da perda do filho, mas de que tem ali uma certeza, isso me lembrou o poema Vietnã da Wisława Szymborska, que eu vou pedir para a Ticiane ler para a gente finalizar e abrir o bate-papo. Vamos lá. Me ouvem bem, Elisô? Sim. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu, de onde você vem? Não sei. Para que cavou uma toca na terra? Não sei. Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que mordeu o meu dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra. Você tem que escolher. Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São.
Islô, teu microfone está fechado. Na conclusão aqui, é, ela diz assim que para a irmã ela diz assim: você é uma forma vazia, impossível de ser preenchida com a escrita. Então, o pai, a mãe e a primeira filha, então, estão enterradas em Yvetot. E Ernaud diz assim: eu não vou ser enterrada na Normandia junto a vocês. E eu quero encerrar aqui a fala não com a última frase do livro, mas com a que mais me tocou. Ela diz assim: a outra filha sou eu, aquela que fugiu para longe deles, para outro canto. E é isso. Finalizamos. Obrigada, Slo. Te ouvir é uma delícia, não é? E a gente vai revisitando o texto e vendo outras coisas que a gente não viu, né? Assim, tanta coisa para comentar. Só esse poema aqui do final já né, daria uma outra conversa. Mas assim, eu vou abrir aqui para os colegas, né, quem quiser se inscrever aqui, erguer a mãozinha aqui para comentar, né? Pode perguntar, mas às vezes também pode só fazer um comentário, fiquem à vontade. Agora, enquanto os colegas se inscrevem, eu queria só destacar aqui, Islo, que é uma coisa que me chamou muito a atenção é isso que você disse, né? Que eles não queriam que ela soubesse. Ela sabe, né? Ela ouve lá a conversa, ela sabe, mas ela percebe que eles não querem que ela saiba. Então eu fiquei pensando assim, dos lugares que nos são dados e que nós fazemos a manutenção, não é? Porque é dado para ela este lugar de um não saber e ela faz a manutenção disso por toda uma vida. E aí, quando ela se autoriza escritora, porque é aquilo que você disse, não é? Ela passa 30 anos aí como professora de letras modernas, quer dizer, alguém que tinha muito trânsito com a literatura, mas ela não se sente capaz, ela não se autoriza a escrever. E ela fala desse movimento dela da escrita, desse movimento dela como escritora, a partir da morte da irmã, né? Que ela diz lá, talvez você tenha morrido para eu escrever, né? Porque se a irmã não tivesse morrido, talvez ela não existisse. Então, parece que quando ela se autoriza, não é, a ser escritora, que tem muito a ver com este movimento, ela assume um lugar de que ela sabe. Ela sabe da morte da irmã, não é? Tanto que ela escreve sobre isso, não é? E ela deslancha a escrita dela. Então, eu fiquei pensando nesses lugares, o quanto esses lugares que nos são dados, não é? Muitas vezes na infância, que a gente faz a manutenção desses lugares, o quanto isso nos paralisa na vida, não é? Porque o movimento de ser escritora é a partir do momento que ela assume este saber, inclusive, né? E uma coisa também que me lembrou muito enquanto eu estava lendo o livro, é que eu assisti uma fala, uma entrevista daquela médica que faz cuidados paliativos, a Ana Cláudia Quintana, né? Eu gosto muito, assim, acho ela de uma sensibilidade grande. E ela fala assim, do quanto ela tem pacientes com 40, 50 anos que ainda sofrem por conta de um luto não elaborado. Por quê? Porque quando as nossas crianças são pequenas, a gente primeiro vai poupá-las do cuidado. Alguém, né, o avô, a avó, alguém da família adoece, a gente poupa essas crianças do cuidado. E aí, depois, essa pessoa vem a falecer, a gente poupa essas crianças do funeral, do contato com a morte, porque a gente subestima essas crianças. A gente acha que elas não vão dar conta de elaborar, né, a questão da morte. E ela diz que daí essas crianças foram poupadas, né, desse contato com a morte, dessa elaboração da morte, mas ganharam uma vida de sofrimento, porque daí vão passar toda uma vida trabalhando com essa. Trabalhando não, né? Na verdade, não conseguindo lidar com isso, né? Então, assim, eu fiquei imaginando também o quanto que a gente subestima as nossas crianças e fiquei imaginando esse papel aqui dessa garota, não é? Que de alguma forma não quiseram contar para ela porque acharam que iam poupá-la, né? Vamos poupá-la. Só que isso, na verdade, garante para ela este lugar de um não saber que
né, traz aí N sofrimentos e em algum momento aí que ela assume ela se autoriza a escritora e assume essa narrativa. Então, assim, bem em termos de fofoca, Slo, eu acho também que ela fez análise. Né? Você Eu acho acha? que em algum momento da vida dela, ela fez análise. Porque eu também tive a mesma impressão que você, eu acho que ela tem um ranço aí com a psicanálise, a hora que eu li eu também achei. Mas assim, para essa mulher ter conseguido sair deste lugar de não saber, elaborar isso e escrever da forma que escreve, porque ela escreve com maestria, são 66 páginas de uma narrativa curta, frases curtas, eu gostei da comparação que você fez da faca, alguma coisa extremamente afiada, não é? Eu acho que, não sei se ela daria conta de tudo isso sem uma análise, né? Enfim, É. mas eu acho que ela fez alguma análise em algum momento. E a coisa da faca é engraçada, porque daí quando ela escuta a notícia do Nobel, ela tá picando um legume qualquer lá, arrumando comida, sei lá, mas tipo isso, essa cena, assim, que pelo menos eu construí a cena assim, ela picando uma batata, uma cenoura, um negócio assim com a faca, essa faca aí o tempo todo, né? É o instrumento dela, essa faca, né? Mas eu fiquei pensando no que você falou aí no começo, que é uma coisa assim, como se os pais não quisessem que ela soubesse da história e tal. Mas, por outro lado, a mãe conta ali entre dentes, sussurrando, sabendo que ela estava perto. Então, talvez a análise superficial que ela fala que a psicanálise faz, né, da situação, talvez tenha alguma razão, assim, de dizer, bom, eu acho que ela sabe de alguma coisa, mas eu acho que mais do que os pais não quererem que ela soubesse, eu acho que também tem isso que o Lacan fala, que perder um filho é uma coisa da ordem do real, e talvez esses pais não conseguissem falar sobre isso. E eu não acho que, por exemplo, vamos imaginar aí que ela tivesse chegado e falado, escuta, que história que é essa aí? Eu acho que esses pais teriam dito, eles não iam dizer assim, não, não sei do que você está falando. Então, é uma coisa, por isso que eu acho que tem a ver muito com o fantasma, porque ela constrói isso de que os pais não queriam que ela soubesse, né? E ela sustenta essa posição até, Sim, sim. né? Fiquei pensando que isso, assim, que esses pais não conseguiam falar, né? Talvez não fosse uma coisa direcionada a ela, ainda que a mãe diga, a gente não, ela não sabe de nada porque a gente não queria que ela sofresse, mas assim, eu acho que é uma posição que ela sustenta muito mais do que a intenção dos pais ali de que ela não soubesse, né? Eu fiquei pensando nisso, Sim, pelo Lacan. parece que é um lugar que ela sustenta, realmente, né? Que na É, escrita a gente tem essa. Mas vamos abrir para prosa aí, gente. Quem, isso. quem quer conversar conosco sobre o assunto? Eu posso falar? Não sei se tem Claro! algum. Olha, maravilhosa a sua fala, Slo. Eu fiquei com o coração disparado aqui. Esse final foi muito lindo, esse poema. Muito obrigada, viu? Gostei muito. É, Bom, pensando no que vocês estão dizendo, tem uma parte aqui da página 48, eu acho, é, que eu acho que isso talvez ela diz assim: o silêncio me protegia, porque era como se os pais quisessem ter uma filha única. Então, eu fiquei pensando, se isso do silêncio proteger também, era que se isso aparecesse, ela também não existiria. Porque ao tempo todo eles ficavam dizendo de alguma forma, não sei também, né? Eu quero a opinião de vocês, mas fala assim, ó. A vontade de ter apenas um filho vivia nas palavras deles. Não daria para fazer por duas o que fizemos por uma. Isso punha a sua vida ou a minha, e não a das duas. Precisei de quase 30 anos e da escrita de O Lugar, que é o livro, né, para unir esses dois fatos que permaneciam dentro de mim, apartados um do outro, sua morte e a necessidade econômica de ter um só filho. E para que a realidade sobressaísse, eu vim ao mundo porque você morreu e eu te substituí. E aí eu fiquei pensando que tem uma hora que ela fala assim disso, que o silêncio me protege. Se não protegia disso, né? Então, ela tinha ali um saber, mas se isso viesse, se eles falassem disso, então também tinha isso que ela entendia, né? Talvez na fantasia dos pais quererem apenas um filho, de conseguir economicamente também só ter um filho, né? Mas quero te ouvir, assim. Eu acho também que fica bem marcado também aí quando ela fala que a escrita dela envolve a história, a literatura, o social.
porque era uma família que não tinha condições assim de ter mais de um filho, que para querer dar tudo que, né, o estudo e tal. Então, ela só existe porque essa outra morreu, né? Isso fica muito marcado. Veja como que daí a história coletiva ali esbarra na história individual, né? Porque é um silêncio, é um acordo tácito, vamos dizer assim, porque tinha foto dessa outra criança, tinha lá a caixinha e tal. Então, assim, como é que os pais podem achar que ela nunca ia ter reparado nisso, né? Ou lá, quando adulta, já tá lá no túmulo enterrando o pai, tá lá a lápide da menina, da Santinha, que morreu lá no dia da Sexta-feira Santa. Então, assim, fica esse não dito. E é o que a Tiziane falou, né? Esse não dito é o que fica. O real é esse que fica. Ele não tem nada que defina, mas é ele que fica soltando esses suspiros, assim, essa coisa, né? E eu acho que você tem razão, assim, de pensar que é algo que protege a existência dela, né? Eu acho que sim. E eu fiquei parada, assim, paralisada de quando ela conta essa cena, né? Dela rodopiando em volta ali da mãe, porque é uma coisa tão familiar, assim, pra gente, né? Que em algum momento, assim, a gente pode ter feito e a gente vê, assim, crianças em torno da gente. E eu, assim, eu fiquei bem paralisada nesse momento, assim. Eu achei a descrição que ela faz, parece que dá para ver, assim. Nossa, eu achei impressionante. Né? A capacidade narrativa dela ali Sim. assim, é como se fosse uma cena que ela está narrando ali, a gente consegue ver, né? É muito. E é o que abre o livro, né, cara? Assim, é uma coisa que você fala, nossa, E aí você que já cena. para ali, né? Porque a gente escuta É, tanto isso, assim, eu ouvi quando criança, e, né, assim, todo mundo é, achou que eu não estava ouvindo e eu estava ali. É muito aham, bom. é. Eu gostei E bastante assim, também. nesta cena, Lívia, que você destaca, eu concordo com tudo isso que vocês disseram, e o que me paralisou é o final, quando ela diz assim, que a mãe diz, olha, a outra era mais boazinha que essa. Eu fiquei imaginando, assim, essa coisa de fazer a manutenção deste lugar, né, realmente, porque colocam ela num lugar de não boazinha. E isso tem esses dois lados, né? Por um lado, isso é uma camisa de força, mas também é uma liberdade. Então, assim, eu li o livro todo ecoando essa frase, né? Mas a outra era mais boazinha, mas a outra era mais boazinha. Rosalice. É, Eu vou fazer um comentário. Acho que é a primeira vez que eu participo de uma conversa sem ter lido o livro. Eu só li o início do livro. Toda aquela introdução que você fez, Joane, eu li. aham, E aí vou falar o que, a partir da leitura dos dois outros dela que eu tenho, que é o acontecimento e o lugar, e os comentários que vocês apresentaram a respeito desse, né, a outra filha. O que eu peguei aqui? Primeiro, que a narrativa em segunda pessoa para a literatura, ela se endereça a alguém que, no caso, seríamos nós, leitores. uhum, Uma observação em relação a isso, essa construção que eu achei assim, bem legal. Bom, a, a construção do tempo e espaço na ficção da Annie Ernaux, pela leitura que eu tenho. Dos outros, me parece que esse poderia ser, eu acho que está equivocada a minha observação, mas poderia ser até o romance de formação para os seguintes, a partir dessa busca, que me parece que se eu fosse dizer o tema do livro, dela dar consistência à existência dela, dela como sujeito, a partir desta irmã que não está morta, né? Está viva aí, aham, nessa fantasia a respeito, como você colocou, de um fantasma, na fantasia que ela tem a respeito da própria concepção dela, né? Da uhum, consistência mesmo da existência dela. E aí, há outro aspecto que me chama a atenção é que é uma visão da infância, mas a partir do ponto de vista do adulto. Eu adoro narrativas assim, eu acho assim super legal, que é, vamos dizer assim,
um esforço, uma estratégia literária e aí eu vou defender, seja autoficção ou autobiográfica, é ficção. Toda escrita é ficção. Quer dizer, eu Uhum, vou ler o livro agora na uhum. íntegra, mas foram esses pontos que me chamaram a atenção. A partir dessa leitura que eu tive do início, que eu li em forma de amostra grátis do e-book, e as coisas que eu ouvi aqui. E É, depois coloca o nome do poema e a autora do poema tá. Acho que a Tiziane consegue mandar lá no chat, no chat. Tícia. É, eu achei interessante, Adriana, quando isso que eu não tinha pensado nisso que você falou, que esse livro conta as origens, né? Tanto a origem dela, né, que só pôde nascer porque a irmã morreu, como também a origem dela como escritora, porque ela coloca aí, ela diz assim, eu só pude escrever, não, eu escrevo porque você morreu, né? Então, é como se ela tivesse ficado ali Então, por que que eu tô aqui? Ela fica nessa... É que ela escreve em uma frase, né? Mas imagina quantos anos ela levou para chegar nessa frase, né? De dizer assim, eu achei que eu tinha uma missão, então. Deixa eu ver se eu acho a página, que é interessante, eu resumi aqui para não ficar lendo muito. Vocês lembram, gente, quando ela fala assim, essa parte mesmo que ela fala de quando que ela entendeu, então, que ela tinha uma função ali e tal. Ela cita um autor que eu não estou lembrando agora quem que é. Quer ver? Eu não sei se eu vou achar. Mas ela fala assim, é uma coisa meio grandiloquente, assim, no sentido de, olha, eu tenho uma missão que é deixar para as pessoas uma escrita, uma obra, uma coisa meio assim, sabe? E no texto desse Escrita como Faca, ela fala que ela queria escrever para vingar a raça dela, que é essa raça da qual ela teve que se separar quando ela foi embora, mas que depois ela retorna ali, né, nesse lugar, ela conta desse retorno e tal, e que ela só conseguiu se autorizar como escritora quando ela entendeu que ela também era aquilo ali. E que precisou dessa separação para ela olhar de fora aquilo que representava aquela família e tal, né? Então, eu achei bem. Aqui, ó. Aqui, achei. Então, ela diz assim: que aos 20 anos, ela se pergunta, mas eu fui escolhida para fazer o quê? Aos 20 anos, depois de ter descido ao inferno da bulimia e da menstruação interrompida, veio uma resposta: para escrever. No meu quarto, na casa dos meus pais, preguei na parede a seguinte frase do Paul Claudel, cuidadosamente copiada numa grande folha, com as bordas queimadas por um isqueiro, como num pacto satânico. Sim, acho que não vim ao mundo à toa, e havia em mim alguma coisa sem a qual o mundo não podia viver. Ela coloca essa frase do Claudel, então, como referência para ela. Então, aqui, ó, é um parágrafo que ela fala isso. Agora, ela conta aqui pra gente que ela teve bulimia, que ela teve problemas aí com essa coisa do feminino aí, né, da menstruação e tal. E aí ela, depois de todo esse inferno, ela entende que ela veio para o mundo para escrever. Então, por isso que eu falo aqui no começo do texto que para mim, assim, na minha opinião, a escrita dela era uma coisa vital, né? A escrita para ela era vital e que é essa coisa que dá contorno à existência, porque ela descobre isso dessa irmã, ela já não é mais a única, tem uma morte aí nessa história, e é por conta dessa morte que ela existe. Então, o que que ela fez com isso? Porque, voltando no que a Ticiane falou ali, é uma camisa de força, ao mesmo tempo é uma liberdade. Ela poderia ter escolhido o caminho de tentar ser a boazinha, né? E não foi o que ela fez. Então, eu acho que foi mais uma. Quando ela escuta a mãe falando isso, ela vai pelo caminho de, bom, então se a outra era boazinha, eu não preciso ser. E é isso que permite ela aí se enganjar com a escrita, né? E ela pega o traço da mãe também, que a mãe é essa que lê. A mãe era uma leitora, ela conta nesses discursos dela aqui do Nobel e as entrevistas que ela dá da escrita como faca. Então, é um traço com a mãe aí, né? Em que ela se permite não, ela encontra um lugar no mundo com essa frase tão grandiloquente aí do Claudel, né? Tinha uma coisa que eu preciso deixar para esse mundo aí. Esse mundo precisa de mim. É um lugar narcísico, mas que dá contorno, né? Que ela consegue se estabilizar, talvez, aí dessa bulimia, dessa coisa toda, né?
A Marilene disse que quer Gente, falar aqui no o chat. Marcelo colocou, perdão, perdão, Marcel. O Marcel colocou pra gente o poema aí no chat, tá? Eu vou passar a palavra para Rosalice, que faz tempo aqui que ergueu a mão, e depois a gente passa para Marilene, pode ser? Sim. Pisciane, deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho Claro, aqui Adriana. que mais cedo minha sobrinha me passou, é uma matéria sobre a poeta Wisława, o amor feliz da poeta Wisława Szymborska. Eu não sei se eu tenho como botar esse link aqui no chat, senão eu boto lá no grupo, Islane, da escrita. Pode me Tá. mandar lá que eu coloco aqui. Ah, então tá, vou te mandar. O pessoal vai embora, tem bastante coisa no meio dela, um contexto bem complicado que Obrigada, ela escreve. Adriana. Manda lá pro Marcel que ele providencia pra gente. Obrigada. Mas não é Rosa. lindo, né, gente? Esse texto tem tudo a ver com essa perda aí dos filhos, mas de saber que são, ali tem uma certeza, né? Achei bem bonito. Nossa. Aí, Rosalice. Oi, boa noite. Boa Então, eu noite. estava aqui pensando em algumas coisas, né, que a Adriana, inclusive, falou, né, e acho que misturou um pouco o que eu estava pensando. É, me parece que tem um ato de coragem aí, né? É algo que me parece que talvez seja comum, e eu estou falando agora como uma pessoa que tem 67 anos, então eu tenho uma proximidade com a altura, né? Então, acho que isso é uma coisa forte. Então, a escrita de si, né, em um dado momento da vida, ela adquire uma profundidade diferente, me parece. Né? Não sei quantos de vocês escrevem, eu às vezes escrevo algumas coisas e eu percebo que o que eu escrevia hoje tem uma outra perspectiva. Então, acho que tem uma perspectiva da idade dessa mulher e de como ela pode rever a própria vida. Por isso que eu acho, como você e como a Ticiane, que ela deve ter feito análise. Porque, assim, me parece muito provável que isso fique, assim, tão potencialmente visível quando alguém, de fato, pode dirigir um olhar para si mesmo que tenha uma profundidade tal, entendeu? Então, a Uhum. escrita dela é convocatória, me parece, e convoca cada um de nós num determinado momento da existência. Eu achei bem interessante a leitura, foi uma leitura que me marcou bastante. Estou É gostando muito de incrível, né? participar. É isso, Uhum. gente. Obrigada. Eu fico pensando assim, porque em uma frase ela diz, então, depois de atravessar o inferno da bulimia e da não sei o que lá do menstrual, eu entendi que eu tinha nascido para escrever, não sei o que. Eu falei, cara, peraí, vai devagar, que eu quero entender isso. E não tem, é porque não interessa, né? Já não interessa mais se ela teve bulimia, olha o que ela fez com isso, né? Então, mas não sei se vocês tiveram essa impressão também, assim, que tem hora que dá vontade de falar assim, pera, tá indo muito rápido, eu quero saber mais aqui, né? Islô, mas eu E, adorei Os a cortes da analogia faca. que você fez com a faca, não é? Porque, aham, assim, é uma faca mesmo, ela vai ali, né, picando ali, e é muito afiado e muito rápido, né? Pá, 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 pá. Eu não tinha uhum. pensado nisso, inclusive não sabia aí da história, né, dela tá fazendo comida pro gato, e, enfim, tá com a faca e tal, mas eu achei incrível a sua analogia, me respondeu, assim, É, muito sobre a ó, escrita dela. esse livro aqui, tem uma entrevista dela, um texto que é a escrita como faca. Então, é ela mesma que bota Ah, aí é a dela coisa, mesma a é dela. analogia. É, Tá. aham. Marilene, queremos te ouvir. Seu microfone aparece aqui fechado, Marilene. Será que alguém consegue tirar do mudo dela? Quem tiver de anfitrião? O Marcelo. Quem tá no mudo? A Marilene. Marilene, você tá aí? Tá ouvindo a gente? Ela tá. Eu acho que ela tá sem o nome aqui. Ah, não, tá com o nome. Tá com o nome, sim. Ela É, disse no chat que queria falar, e aí como a Rosalice tinha pedido a palavra já há bastante tempo, eu passei para a Rosa primeiro. Mas Ela tá ouvindo.
A gente que não Consegue? te A ouve. É a gente não te gente que não ouve, te ouve, Marilene. Marilene. Nem te vê, inclusive. Ela deve ter saído para Para voltar a voltar a tentar, tentar, né? né? Isso, Usar parece que usar a sim. solução padrão. Hein? Vocês leram. Acho que agora é que eu não sou ouvido. Alô? Eu tô Alô? vendo. Você. Tá ouvindo? Ah, tá. Sim. Vocês leram o poema da Sławomira Szymborska, então. Ela também ganhou o Nobel e ficou tipo uma polêmica do caramba mas ela escreve de um outro contexto, né, de outro lugar assim, de um lugar mais externo assim. Então acho que já li umas coisas dela, assim, é bem como é poesia, tem que traduzir lá não que eu tenha feito tradução, mas né, o tradutor brasileiro acho que perde alguma coisa, mas mesmo perdendo, tem esse poema é tudo desse nível assim, desse poema vietnamita, mas ele faz tempo já. E ela também foi muito Gente, contestada, igual a Isla falou. gente, eu consegui entrar. Não sei o que que deu aqui Ai, que travou, mas agora eu tá. Ai, consegui que bom que entrar. você conseguiu. Bem-vinda, Marilene. Consegui. Olha, eu escutei e achei muito interessante essa coisa que me parece que começa lá desde mesmo da infância, essa carência de nomeação. Lembro muito do Quiné falar da pulsão escópica da criança, que ela fica o tempo todo chamando a atenção do outro para que o outro diga alguma coisa. A nomeie, olha que gracinha, olha isso, olha aquilo. E me parece que essas duas meninas até então não tinham uma nomeação. Quando uma morre, aí ela recebe uma nomeação. A mãe diz, ela é assim, ela é assada, ela é isso, ela é aquilo. E aí parece que a escritora diz, bom, se eu não sou isso, o que que eu posso ser? Como se ela tivesse usado isso como seu oposto, buscando uma outra forma de ser nomeada, né? Uhum. E aí ela foi fazendo justamente o oposto, né? Essa coisa da religião que ela não queria, de ser mais, tipo assim, mais atrevida, mais isso, mais aquilo, pelo oposto da irmã, buscando um lugar para ser no mundo, né? Achei muito Uhum. interessante. E que talvez a escrita depois seja uma forma dela, de alguma forma, escrever a história dessas duas, que tinham uma nomeação bastante falha, ou frágil, não sei, eu pensei em alguma coisa nesse sentido que a Uhum. escrita dela vem nesse. É tão interessante que eu tenho uma pessoa que é uma artista, que eu trabalho com ela há muitos anos. E ela também sempre fala que a morte da irmã fez com que ela começasse a trabalhar na arte. Interessante. Interessante, né? Então fez um laço ali, porque quando a irmã morreu, aí eu tô também uma história de quem era irmã, não sei o que lá, tal, e ela não tinha nomeação, tanto que ela era elogiada na família que ela era uma presença silenciosa, tipo Hum. assim, que ela não dava trabalho, não falava isso, sabe assim? E aí, Aham. a partir daí, ela começou a adoecer, teve acho que 6 ou 7 internações, e assim foi. E é uma pessoa que hoje ela está viajando pelo mundo, sabe? Com a arte dela, visitando os filhos que estão pelo mundo. É uma história lindíssima, lindíssima. Uhum. Então, me parece que. E tinha essa coisa que a mãe era muito ligada ao pai, ao casal ali, e os filhos ficavam mesmo à mercê, sem essa nomeação. Porque, no fundo, eu lembro sempre, não tem como não lembrar do Scovitz, que ele fala que a análise é voltar lá, para que nesse laço lá entre real, simbólico e imaginário, o que faltou neste laço, né, a análise vai propiciar que esse sujeito dê um outro nó, né? E a gente sabe Aham. que o final de análise leva a isso mesmo, você fazer o seu próprio nó, né? Então, Aham. assim, essa carência de nomeação que eu vejo também na clínica com todos os pacientes, né? Essa coisa de que o outro não diz e que ele continua querendo que o outro diga e ele quer que o analista diga também, né? Sim. E eu Né? fiquei pensando que é muita pulsão de vida isso, de dela ter conseguido, a gente não sabe se com ou sem análise, mas dela conseguir atravessar esse inferno aí da não nomeação, né? Do não lugar, para ter o próprio lugar ali pela escrita, né? Pela arte. E o lugar daí no mundo, né? Como escritora, que daí me É, lembra muito o caso do Arthur Bispo do Rosário, que também não uhum. tinha, né? Ali faltou para ele, né? E ele Aham. e a partir dali ele construiu um nome
que foi um nome no mundo. Inclusive, na Sim, Bienal de Veneza, ele estava lá, né? Tipo é. assim, né, da arte. E, Então, assim, como um sujeito faz um nome a partir do real, porque é, falta ali o simbólico, falta ali o imaginário, o que é taca-penga, porque o outro não fornece, né? Achei muito uhum, lindo. É lindo é isso lindo. mesmo. É, É lindo porque e retoma lá o infantil, lá o início de isso. tudo. E a É. saída que o sujeito acha. Então, assim, esse sujeito acha uma saída tão brilhante que a gente da psicanálise entende, né? Ela, claro que ela entende ali da literatura, foi como ela quis Uhum. entender ou quis falar, tal, né? Mas é brilhante, eu É, adorei. isso que eu ia dizer. E que saída, né? Porque daí a pessoa ganha ali um Nobel de literatura e com o Mesquinho, esse núcleo aí de críticos literários lá da França dizerem assim, como é que pode uma mulher que só fica falando de si, essa Madame Bovary aí, que só tá falando ali dos draminhas femininos dela, gente, assim, uma pequenez assim que não tem nem como a gente mensurar. Mal sabem eles o tanto que é difícil falar de si, Sim, Sim. nossa, né? e desse jeito ainda tão decantado assim, né, que ela chega É. nas construções assim, eu Mas acho a escrita agora dela a incrível. Marilene dizendo isso me faz pensar tantas coisas, Marilene, essa coisa da nomeação extremamente importante que você traz, né? Que o Kené nos diz. E aí eu fico aqui também olhando para o outro lado da questão, porque a gente está aqui, né, fazendo inferências. Ah, mas ela fez análise, ela fez análise. Gente, mas ela é uma escritora, não é? Ela trabalha com literatura. E o que é que a literatura faz, né? Que o escritor faz, que não achar palavras o tempo todo, né? O Uhum. Freud sempre nos diz que o escritor, né? Que a psicanálise não vai chegar a nenhum lugar que o escritor não tenha chegado antes. Quer dizer, também quem somos nós para dizer assim, não, ela fez a análise. Ela pode muito bem ter nomeado, Ter como dado nos lembrou conta, Marilene, pela própria literatura. Exatamente. Com a literatura, com a eu literatura. acho. E assim como o bispo do Rosário, né, se nomeou pelos objetos que ele construiu. Ele Uhum. se nomeou a partir dos objetos, das sucatas, das coisas que ele achava no lixo, né? Ele fez ali uma construção que o nomeou, Uhum. né? É, eu acho que é possível Do fazer seu sem jeito. análise, né? Exatamente. E ele não aceitava participar dos grupos operativos que tinha lá no, no lugar onde ele estava internado. Ele não queria saber. Ele estava lá trabalhando porque ele tinha que trabalhar muito. E trabalhou muito, muito, muito mesmo. Porque eu fui ver a exposição dele, é uma coisa de louco, maluco, a quantidade de coisas que tem. É uma Uhum. coisa assim impressionante mesmo, como um ser humano deu conta de juntar aquelas coisaradas toda e dar sentido àquilo e construir ali, né, um sentido para aquelas coisas todas. Claro que é um sentido tão particular, mas é. Sim. Então, assim, eu acho que a gente, eu acho que ensina que a forma de cada um se nomear é tão particular de cada sujeito. Por isso que é lindo, Uhum. porque é o arranjo que cada um pôde fazer. É. Por isso E que o essa nosso crueza de cuidado falar de si, né? por isso que o nosso cuidado na análise de não interferir nessa forma do sujeito se nomear, Eu porque também aí acho. pode surgir realmente o singular de cada sujeito, Uhum. né? Eu Muito acho que a bem grande lembrado contribuição da isso. psicanálise é essa, né? É isso do Uhum, singular, né? A gente não parte de nenhuma nomeação pré-estabelecida, assim. uhum, É o uhum. sujeito ali que faz. Rosa, você tá com a mãozinha erguida, não sei se você ergueu novamente, se você quer falar ou se é daquela hora. Então tá bom. Ai, ai. Gente, é Gente, isso, obrigada, não, foi ótimo, né? Parabéns pelo Obrigada, Maria. retorno. obrigada, Marilene. Eu não tô conseguindo ver direito a foto e tá sem o nome aqui. Acho que é a Ilza que ergueu a mão. Quem que tá com a mãozinha erguida aí, gente? Sou eu mesmo. Isso, pode dizer, querida. Gente, eu tô aqui, até a internet aqui caiu um pouco onde eu tô, mas consegui assistir vocês e quero agradecer, Sloane, você, Tiziane. E eu acho que é isso mesmo, como vocês estavam dizendo isso, se ela foi ou não analisada, eu pensei um pouco isso que vocês estão dizendo. Claro que a análise pode ser uma saída, né? A gente sabe lidar diferente com o sintoma, mas o artista, como diz Lacan, assim, está sempre à frente mesmo e pode também encontrar as saídas dele. E aí essa questão do não dito, né? E ela diz assim: o silêncio me salvou, não, o silêncio me protege.
protegeu durante um tempo, porque Uhum. depois ela precisou falar e escrever para fazer outra coisa. Até com essa bulimia, né? Que a bulimia tem realmente, se tem um emagrecimento muito grande, a bulimia até mexe essa questão do feminino, da menstruação e tudo. Então, até com o feminino dela, ela precisou escrever. Então, o silêncio protege por um tempo, mas depois precisou escrever. Foi aí que ela fez um contorno para a vida dela e deu um sentido e um lugar para ela. Eu pensei até quando eu falei sobre o torturado, tinha esse também o não dito. E eu digo isso no torturado, que o não dito conduz a vida do sujeito, às vezes, mais do que o dito, porque fica esse real ali em volta, sem poder se dizer nada dele. Por isso que é tão importante a nomeação, a análise, ou pela escrita, ou pelo artista, né? Porque o não dito vai conduzir na vida do sujeito. E não querer saber dele não quer dizer que ele não vai conduzir a vida do sujeito. E assim, Uhum. belíssimo. Eu não li o livro ainda, mas agora vou ler. Quis participar para ouvir vocês, e agora mais que nunca vou ler o livro. Uhum. Obrigada, viu, mais uma Ai, você vez. não vai se arrepender, Obrigada. é belíssimo. Sim. Gente, a prosa está muito boa, né? Aquilo que eu falei no Literanálise passado, né? É um espaço para a gente prosear e aquela prosa assim que a gente quer continuar, né? Mas a gente não vai dizer tudo e fica um gostinho de quer mais. Então, eu quero agradecer muito a todo mundo que está aqui, que participou. Quero agradecer muito Sloane, não é? Que fez uma fala incrível, né? Sempre de muita sensibilidade e esse trânsito, né? Que a Sloane tem aí pela literatura, inclusive como escritora. Também recomendo aqui, gente, quem não conhece as obras da Sloane, que conheça. E eu quero fazer o convite também, que nós temos o nosso próximo Literanálise no dia 25 de maio, com a Nathalie Bezerra, que vai falar de Dois Irmãos, de Milton Ratum. Sloane, não sei se Oi, alguém aí ergueu a tô mão? Não, aqui. não é você. Não, acho que é o microfone de alguém estava aberto. Tá. Pode então. E Então, quero deixar esse convite aí para o nosso próximo encontro. eu quero agradecer também de novo aí, né, essa atividade tão importante, assim, que a gente, é uma prosa, né, é uma prosa mesmo, e é bom que seja, né, que a gente consiga falar assim mais tranquilamente, sem muita, né, muito frio na barriga, um pouquinho só, e porque é isso, é um crescimento também quando a gente fala de literatura, não tem como a gente não olhar aí com esse viés da psicanálise também, né, eu acho que é contaminado, assim, então eu gosto bastante de fazer esse tipo de conversa e te agradeço. E agradeço o pessoal também que fez as contribuições aí de coisas que às vezes a gente não nem, né, não enxerga no texto, ou algum outro enxerga um outro viés. Então é muito legal. Obrigada, Slo. A gente espera você mais vezes aqui para prosear conosco no Literanálise. Esperamos a todos e todas. Como disse o Marcel aqui, né? A prosa das prosas. Prosa sobre prosas. Prosas. Gente, um abraço. Tenham aí um bom final de semana. E nós nos vemos então em 25 de maio. Até mais. Até mais.